Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Essa igreja é uma igreja alegre, né? A gente vai aprendendo aí, viu, pastor Flávio? Quando o senhor está lá embaixo é mais fácil, né? O senhor já puxa. Eu quero ler com você um texto na Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, verso 22. Aleluia. Mateus, de número 14, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte. Diga, subiu ao monte. A fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga, o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Diga, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Diga, o Senhor é o Filho de Deus. Podeis assentar? Se puder diminuir um pouquinho dessa luz aqui, é porque eu não consigo ler sem o óculos, e dá reflexo aqui, e fica um pouquinho pior. Amados, nessa noite, se eu começasse a falar para você, que no início do culto Deus vai me usar em revelação, e começasse a fazer da seguinte forma: eu quero ver aqui entre a igreja, no meio da igreja, aonde está aquele irmão que falou no seu coração: Deus, eu quero mudar de situação financeira. Se o Senhor me abençoar, eu vou passar em um concurso, vou me inscrever e o Senhor vai me atender. Cadê? Levante sua mão. Alguém vai levantar a mão? 2 já levantaram. Se eu falar assim: aonde está aquela irmã aqui no meio da igreja, que você chorou ainda essa semana, e que você está lutando para que alguém da sua família volte aos caminhos do Senhor, hoje Deus vai acalmar a tempestade no seu lar. Levante sua mão. Cadê você? Está lá, está lá, está lá. Se eu falasse assim: você que tem um familiar nas drogas, Deus lhe trouxe hoje aqui para lhe dizer que não importa quanto o mar está revolto, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar na sua causa. Aonde está você que está orando por essa pessoa drogada na família? Lá está, lá está, lá está. Eu quero lhe dizer, isso não é revelação, isso é o que nós vivemos, é os dias em que nós nos encontramos nele, não é revelação. Está assim de gente orando para que alguém volte para o Senhor, está assim
de gente orando para passar em um concurso, está assim de gente orando para que um parente saia das drogas. Eu poderia falar que Deus estava me usando em revelação, mas isso é muito fácil, porque isso é clichê. Mas eu quero lhe dizer que através da palavra, Deus te dará direcionamento, e a sua vitória vai chegar. E eu falo isso pela palavra, não preciso de dom de revelação, porque a palavra já nos garante: tudo podemos se fizermos de Jesus aquele que venha nos fortalecer. Amém? Então isso não é revelação. Hoje nós estamos vivendo em tempos de muitas dificuldades. Nós estamos vivendo em época em que tudo parece que vai dar errado. Você não pode dar bom dia para ninguém na rua. A Bíblia diz que o amor de muito iria acabar, mas a paciência de muita gente acabou. Você está andando na rua, você fala para alguém bom dia. Bom dia por quê? Só quis te dar um bom dia. É verdade ou não é? Quanto mais você vai para o interior, mais as pessoas são pacíficas. Acho que devido a viver em um ambiente com menos correria, você vai trabalhar, a cidade é pequena, você vai a pé. Na última cidade pequena que eu morei, eu demorava de casa para o trabalho 50 segundos para chegar no trabalho. Olha a diferença de você pegar um ônibus e viajar 2 horas para chegar no seu trabalho. Você levantou 4 horas da manhã, perdeu o primeiro ônibus, vem o segundo, está lotado, você vai pendurado do lado de fora, com alguém com o braço assim te segurando para você não cair. Quando você chega no trabalho, está lá o seu gerente. Ele não sabe o seu sofrimento, ele não sabe o que você passou para chegar lá, ele só quer aquilo que vai interessar a ele. Então eu quero lhe dizer, nós estamos vivendo os dias difíceis, mas nada é impossível para aquele que coloca Jesus em primeiro lugar na vida. Eu quero discorrer com você nesse texto que fala da tempestade. Jesus acalma a tempestade, e é muito frisado Jesus andando sobre o mar, e é muito frisado Pedro pedir para ir encontrar com ele, e é mais frisado ainda Pedro afundando. Pedro olhou para o vento e tal, e mantém o seu olhar e tal, e Pedro desviou o olhar e afundou. Eu quero colocar você na seguinte situação: diga eu estou em um barco da existência. Então imagine que todos nós estamos dentro de um barco, todos nós estamos navegando para algum lugar. Qual é o lugar que você tem em mente? Qual é o lugar do desejo da sua vida em que o seu barco precisa chegar? Todos nós estamos navegando no oceano chamado vida. Você entrou no barco, agora nós temos que continuar. A Bíblia diz que aquele que encontrou-se com Jesus, ele tem um norte. O escritor aos Provérbios, ele disse: olhe sempre para frente, olhar para frente e manter o olhar fixo naquele que está adiante de você. Eu estou dentro do barco, mas eu tenho que ter um norte para olhar. Quando você olha para Adão e Eva no jardim do Éden, não era para comer uma determinada fruta, eles comeram. Depois que eles comeram, eles se esconderam. E quando você esconde, geralmente você se esconde atrás de alguma coisa. A Bíblia diz que eles entraram atrás das árvores, eles entraram atrás da vegetação para se esconder-se de Deus. Agora pense comigo. Tem gente que para se esconder dos seus problemas, ele vai para a bebida. Tem gente que para se esconder dos seus problemas, ele vai para a pornografia. Tem gente que para se esconder, ele vai para a idolatria, ele vai para a droga, ele vai para o candomblé, ele vai procurar alguma coisa para colocar na frente, para ele ficar escondido atrás. Agora preste bem atenção, você quando
está escondido atrás de alguma coisa. Você pode olhar para a esquerda, você pode olhar para a direita, você pode até olhar para trás e para cima, mas a sua visão para frente está bloqueada. E em nome de Jesus, nessa noite, toda barreira que quer te parar vai cair. Você vai colocar os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, e vai voltar a caminhar para frente, não em outra direção, mas para frente. Quando Israel chega no mar, a Bíblia diz, e é bem clara, que a ordem foi marchar e para frente. Entende? Fite os olhos naquilo que está adiante de você, ou naquele que está adiante de você. O texto que nós lemos começa dizendo assim: logo a seguir. A seguir o quê? Preste atenção. No capítulo 13, 12 e para trás, você vai ver que Jesus estava ensinando as multidões. E ele ensina nesses capítulos a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, do tesouro escondido, da pérola, do grão de mostarda. Jesus está ensinando. E ao fim do capítulo 13, você vai ver que João Batista perde a cabeça, ele é decapitado. Jesus estava ensinando, João estava preso. E chega a hora em que aprove Deus João morrer, e ele é decapitado. Os discípulos de João vão lá, pegam o corpo de João, levam o corpo de João, sepultam João, e depois vêm até Jesus, dar a notícia para Jesus. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Jesus e João eram parentes. Se você estivesse agora na igreja, igual você está, e o seu celular brilhar a tela em um WhatsApp, e você receber a seguinte notícia: seu pai faleceu, seu irmão faleceu. Você olha no meio do culto, sua prima, seu primo faleceu. O que você faria? A Bíblia não diz, mas imagine na adolescência, porque Jesus, ele nasce, ele é recebido e ele é visitado por pessoas, por pessoas que lhe deram presentes. Há uma festa no céu, há um rebuliço tremendo. Jesus cresce, você vai ver ele com 12 anos ensinando no templo, você vai ver que ele é filho de José o carpinteiro, mas e depois parece que dá uma pausa. Você acha que Maria visitando Isabel, quando Maria diz assim: bom dia, prima, João Batista pula no ventre de Isabel, você acha que isso não foi assunto para a vida toda? Quando o anjo veio falar que Maria seria mãe de Jesus, o anjo falou: sua prima Isabel está grávida, de 6 meses. Quando o anjo veio anunciar a Zacarias no templo que Isabel iria ficar grávida, mesmo sendo velha, disse: olha, vai ficar grávida sua mulher, e o nome do camarada aí vai se chamar João. Quando João nasce, e ele vai ser apresentado no templo, no anúncio para Zacarias, Zacarias diz: que sinal eu vou ter que esse negócio é certo? Ele diz: precisa de sinal não, a partir de hoje você vai ficar mudo, até o menino nascer você vai ficar mudo. Quando o menino nasce, aí veio o povo apresentar João Batista. Nossa, que menino bonito e tal, vamos colocar o nome do pai, vamos colocar o nome dele de Zacarias. Só faltava depois vir o Dedé, o Mussum e o Didi. Isabel disse: não, o nome dele vai ser João. Como é que é? Aí perguntou para o pai não falava. Aí ele fez um sinal, não deve ser a Libra que é hoje, pediu uma
tabuinha, alguma coisa para escrever, e escreveu: o nome dele vai ser João. E a Bíblia diz que João veio anunciar que viria alguém maior que ele. A Bíblia diz que João viria anunciar o reino. A Bíblia diz que através da pregação de João Batista, muitas famílias seriam reconciliadas. Está na Bíblia que através de João Batista, muitos pecadores se arrependeriam dos seus pecados. Está na Bíblia que através de João Batista, muitas pessoas seriam batizadas. E assim ele fez. Porém, quando ele batizava alguém, que ele tirava alguém do Rio Jordão, ele fazia questão de falar: olha, eu estou te batizando, mas vai vir um que é maior do que eu, é maior do que todos, e eu não sou digno de desatar a sandália que ele calça. E um belo dia, João batizando no Rio Jordão, Jesus Cristo chega, e agora para dar na cara de quem diz que não existe Espírito, que não existe Pai, que não existem três, Jesus chega para ser batizado. João olha para ele de longe, aponta o dedo para ele e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João agora anuncia aquele que viria a ser o maior de todos que pisou nesse planeta. Jesus sendo batizado, aí ouve-se uma voz do céu: este é meu filho em quem me comprazo. E o Espírito Santo agora aparece em forma de uma pomba, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui, pela Bíblia podemos garantir que Deus está sentado no alto e sublime trono. Do lado do trono de Deus tem alguém sentado, cujo nome é Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos senhores, intercessor da sua causa, da sua causa, da sua casa, intercedendo por você. E em nosso meio, o Espírito Santo do Senhor foi enviado quando o Rei subiu para nos consolar, para nos guiar, para estar conosco até que Ele venha arrebatar a sua igreja. Então vamos lá. Você acha que na juventude de Jesus e João Batista, eles não se encontraram? Ou na adolescência? E aí, primo, como é que vai? E aí, rapaz, não vai dar 3 pulinhos não? Aí por quê? Não, quando estava na barriga você pulou, agora você está me vendo, não vai pular? Então a relação deles de família, a Bíblia não diz como foi, mas fato é que eles eram parentes. Depois de Jesus falar a parábola do joio, da pérola, do grão de mostarda, isso ele estava ensinando e João estava morrendo. Ele estava ensinando a multidão e João estava sendo morto por pregar contra o pecado. João estava morrendo porque ele estava denunciando o adultério de Herodes, ele estava denunciando aquilo que não podia. E nessa hora eu não peço permissão para lhe dizer, porque a Bíblia diz que Deus ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai ser o mesmo no futuro. Então para e aprenda: o que era pecado no passado, hoje se nós fizermos ainda é pecado contra Deus, amanhã se fizer ainda vai ser pecado, porque Deus não muda. E João Batista foi morto por pregar contra o pecado. Depois que ele é sepultado, chegaram em Jesus e disseram: teu primo João morreu. Jesus então agora para de ensinar, ele dá uma pausa e ele se retira de cena. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar para orar sozinho. Ele foi interceder a Deus que o consolasse pela morte do seu primo. Por isso eu perguntei: o que você faria se recebesse uma notícia dessa? Você iria para a sua casa, quem sabe alguém já teria que dirigir para você até chegar na sua casa. Você ia querer ficar recluso, você iria querer chorar. E Jesus agora retirou-se para um lugar só, para orar. Só que quando Jesus vai para o lugar ficar só para orar, a multidão descobriu aonde Jesus iria estar, e a multidão correu e novamente alcançou Jesus. E Jesus olhou para a morte de João, Jesus orou pelo Espírito
espaço que ele queria orar, e ele olha para a multidão. Jesus olha para o seu sentimento de ficar só, e ele olha para a multidão. Jesus olha para o desejo de orar, o desejo de passar um pouco do luto por João, e ele olha a multidão, e ele faz uma escolha. Ele disse: olha, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de ficar só agora, e vou atender a multidão. Querido, toda vez que você sai da sua casa e vem até Jesus, Ele vai parar para lhe ouvir, Ele vai parar para lhe escutar, Ele vai preferir abençoar a sua vida do que quem sabe está em outro lugar. Ele está aqui porque você veio até aqui, e neste momento Ele vai julgar a sua causa, Ele vai lançar ordens favoráveis sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua parentela, sobre a sua necessidade. Jesus olha para a necessidade dele e olha para a multidão, e ele vai abençoar a multidão. Aí ele começa: o que é que você precisa? Eu preciso ser curado do braço, ser curado. O que é que você precisa? Eu preciso ser curado da perna, ser curado. O que é que você precisa? Que o meu filho seja liberto de demônios, sai dele, está liberto. O que é que você precisa? Eu deixei um parente em casa e ele não pode andar, ele não pode falar, ele não pode enxergar. Quando você chegar na sua casa, seu familiar estará de pé, te esperando na porta. E Jesus foi abençoando a multidão de várias formas, de vários meios, em várias necessidades do povo. Quando Jesus viu que a multidão estava começando a ficar menor, e os discípulos observaram que o dia estava começando a ficar tarde, os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Jesus, despede a multidão, manda esse povo embora, já vai ficar tarde, para eles poderem comer, arrumar pão, comer. Aí Jesus, agora, deixando de lado a morte de João, para abençoar a multidão, ele realiza a primeira multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, Jesus não estava em seu melhor dia, mas ele tornou o dia de muitas pessoas melhores naquele dia. Jesus não estava em seu melhor momento, mas que momentos ele fez de alegria na vida daquela multidão. Entende? Você tem que entender uma coisa. Paulo, quando escreve da Santa Ceia, ele começa escrevendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, levantou o pão e deu graça. Jesus foi capaz de dar graça na noite em que ele foi traído. Então nós temos que ser capazes de dar graças a Deus quando nos falta algo, quando nos fecha alguma porta, quando algo que não é como eu quero acontecer, eu tenho que ser capaz de dar graça. Mas por coisa tão pequena, eu quero murmurar em vez de agradecer. Jesus abençoa, multiplica os pães, e aí quando o pessoal está comendo, terminando de fazer aquela refeição, ele chama agora os discípulos e diz: vem cá, entra no barco e vá para outra banda. Ele não disse: entra aqui, depois eu vou. Ele não diz: entra e depois vocês me buscam. Não, ele disse: entra no barco e vai. Os discípulos entram no barco e vão passar a outra banda. E agora, depois que Jesus despediu a multidão, depois que não sobrou ninguém para ele abençoar, ele sobe ao monte. Qual está no texto? Diga: ele subiu ao monte. Os discípulos estão aonde? No mar. Os discípulos estão aonde? No mar. Eles estão ali dentro do barco no mar. Mas Jesus está onde? Em cima do monte. Olha só que legal. Jesus manda eles ir. Mas na onipotência de Deus, na onisciência do Senhor, ele já sabia que naquele dia ele ia tirar
os discípulos da aula teórica para a aula prática. Ele iria parar um pouco de falar por parábola, para poder ensinar para eles na prática, a ter um pouco mais de confiança nele. Os discípulos então estão no mar, mas agora nós aprendemos uma coisa muito importante: você pode estar no mar da vida, e a Bíblia diz que o mar agora se revolta, as ondas agora estão altas, e o vento está contrário. Sabe o que é vento contrário? É quando você quer ir para frente, e o vento te torna para trás. É quando você quer ir para a direita, e o vento te torna para a esquerda. Ou quando você quer ir para a esquerda, e o vento te torna para a direita. Pode ser o vento de alguém que não quer ver o seu sucesso. Esse vento, ele pode ser o seu familiar, que não quer ver você crescer. Pode ser alguém que não quer te dar oportunidade. Ei, mas eu quero te dizer, nós estamos dentro do barco em alto mar, mas o nosso Senhor está no monte, e do monte Ele vê eu e você navegando sobre o mar. Os discípulos agora começam a passar pela tempestade. A maioria dos discípulos eram pescadores experientes. Começa o vento. Quem sabe Pedro olha para cima e fala: eu acho que não vai dar uma tempestade não. Mas quem sabe Tiago fala: eu acho que vai acontecer uma tempestade. Quem sabe antes da tempestade eles trocaram ideias. Eles eram pescadores experientes. Mas o fato é que de uma vez veio a tempestade e ficou revolta. Agora eu quero passar para nós algumas características da tempestade. Quando o barco está em alto mar, quando você olha para Jonas, quando você olha para Paulo sofrendo naufrágio, você vai ver que quando aconteceu a tempestade, todos ficaram com medo. Então, quando a tempestade chega, é normal nós ficarmos com medo. Na nossa vida, quem sabe, as tempestades repentinas podem chegar com as más notícias. Quem sabe na sua vida, ou na minha, ou na vida de alguém aqui, a tempestade chega dizendo assim: para você não tem mais cura. Quem sabe pode chegar a tempestade na sua vida com uma frase dizendo assim: eu quero o divórcio. Quem sabe a tempestade pode chegar na sua casa com a frase assim: ele não resistiu. Existe o dia mau. Se Deus fosse fazer um testamento para o povo dele, quem sabe ele escreveria assim: vou fazer o testamento. Meus filhos terão aflições. Deus não nos prometeu saúde a vida inteira. Deus não nos prometeu alegria a vida inteira. Se Ele fala que você chora, é porque a tristeza vai bater na minha e na sua porta, mais cedo ou mais tarde, pelos mais variados motivos. Quem sabe a tempestade chega na sua vida quando você tem todo um financiamento de uma casa para pagar, com a palavra assim: você está despedido. O dia mau existe, e o dia mau existe para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós viveríamos alguns dias maus. Que é o dia mau? O dia mau é quando você, mãe, acorda e olha no relógio, tem que levar o menino para o colégio. Aí você fala: meu Deus do céu, estou atrasada. Arruma o menino, dá um café da manhã para o menino. Aí quando você vai ligar o carro, liga o carro. Quando você dá ré, que para na primeira esquina, o carro para de andar. A gasolina acabou. Ah, mas não estava marcando direito, acabou.
Dia mau acontece, e parece que é uma sequência. De repente você arruma a gasolina, coloca, anda um pouco, plá, 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 plá. O que foi? Pneu está furado. Mas não é possível, gente. Aí você começa a andar, aí você fala, a gasolina acabou, então na descida eu vou deixar em ponto morto, que é para economizar. Aí quando você vai, faz tudo, chega na escola, com toda essa trabalheira, aí na porta tem alguém com um sorriso bem grandão dizendo, não tem aula para o seu filho hoje. A professora adoeceu. Sabe? O dia mau é quando você vai para o seu trabalho, quem sabe, e do nada, não tem ninguém, alguém vem e acerta o seu carro. O dia mau pode ser quando você sai para trabalhar, e do nada, dá uma greve dos coletivos, e você não vai e nem volta. Quem sabe o dia mau é o dia que você deita saudável, e quando acorda, está com a dor na perna, dor de cabeça, que você não sabe o que é, e pode progredir para alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer, não importa o que possa acontecer, há um Deus capaz de caminhar por sobre o seu problema, findando esse problema na sua vida, para que você possa ver nele a libertação para a sua causa. Aí no mundo aí, o povo tem mania de colocar nome nas tempestades, nome nos furacões. Vem um furacão arrebentando tudo, acontece numa banda do mundo, chacoalha a outra, dá enchente na outra. Qual é o nome do furacão? Katrina. Já ouviu falar? O povo coloca nome nessas coisas, e assim tem muita gente colocando nome naquilo que o afronta, naquilo que o faz sofrer. Irmão, eu tenho uma dor na cabeça que não passa. Tá bem, irmão, eu estou com a dor na cabeça e no pescoço. Aí chega o terceiro, é no pescoço, na cabeça e aqui, ó, o ombro também dói. Aí quando pensa que não, vem o outro. De que vocês estão conversando aí? Sabe, parece que tem uma disputa para ver quem sofre mais, parece que tem uma disputa para ver quem tem o maior problema, mas em nome de Jesus, esse tipo de coisa tem que acabar, porque quando Jesus estava na cruz, toda dor, toda doença, todo sofrimento, Ele levou sobre Ele, para que você pudesse ser liberto de todas as coisas. Olha, Jesus olha lá de cima, e os discípulos estão agora, vai, não vai? Na tempestade, acontece algumas coisas que nós temos que prestar atenção. Quando a tempestade começa, é natural vir a mim o medo. Se você vai fazer uma bateria de exames, e o médico olha para os seus exames, e ele simplesmente frange a testa, você já começa a ficar com medo. Você, homem, fez lá um exame de PSA, para ver o teor de PSA no seu sangue. Aí você vai encontrar-se com o médico olha, e passa a página para frente e volta para trás, você já começa a ficar apreensivo, coração já começa a bater mais forte. Se um médico vem e olha e fala assim, você está desenganado, não sabemos o que você tem, você vai ficar com medo. Isso é natural do ser humano, mas o que não pode acontecer é o medo tirar de mim a fé em um Deus que cura. O que não pode é o medo tirar de mim a convicção de que mais cedo ou mais tarde Deus julgará a minha causa. O medo não pode me bloquear, o medo não pode ter o poder de me fazer parar de remar, porque eu tenho que continuar caminhando. O medo não pode me bloquear. Na tempestade, a sua visão é reduzida. Você não enxerga tão longe, igual você enxergava com sol a pino. Mas mesmo tendo a visão encurtada, que esta visão encurtada esteja fixa em Jesus, que pode nos salvar da tempestade. A tempestade te faz diminuir a velocidade, faz você andar mais devagar. Mas andar mais devagar não significa parar, significa
continuar caminhando, devagarinho, mas caminhando, devagarinho, mas para frente. Eu sei que mais cedo ou mais tarde isso vai passar, a tormenta vai acabar e eu vou chegar do outro lado. Nós temos que saber que nós estamos dentro do barco e o mar está balançando. Se você está dentro do barco e o barco está balançando, é natural você perder o equilíbrio. O barco balança e você balança junto. Quem sabe é difícil caminhar em uma direção, mas saiba de uma coisa: você está na palma da mão de Deus. Pode balançar, você pode cambalear, mas o seu Redentor vai se levantar e vai te restituir o equilíbrio. Quando a luta chega na minha casa, eu quero ficar desequilibrado, eu quero logo perguntar para Deus: por que comigo? Ué, pode acontecer com todo mundo, menos comigo? Diz a história que uma mulher perdeu seu filho, e quando ela perdeu seu filho, ela se revolta contra Deus, e ela começa a perguntar para Deus: por quê? Por que comigo? Aonde o Senhor estava quando eu clamei a Ti? E no alto da sua dor, ela pergunta para Deus assim: aonde você estava, Deus, quando meu filho morreu? Aí Deus responde para ela: eu estava no mesmo lugar quando eu dei o meu filho para morrer por você. A gente parece que está numa bolha em que tudo pode acontecer à nossa volta, mas não conosco. Mas as tempestades chegam para nós com muita dificuldade. Eu adquiri uma casa com muita dificuldade, eu adquiri uma moto, eu adquiri um bem, eu adquiri algo. Quando o barco vai afundar, quando os marinheiros percebem que não vai ter mais jeito, eles começam a aliviar a carga. Não vai ter jeito, vou ter que vender a casa. A tempestade chega e você pega aquilo que você tanto trabalhou, tanto ralou, que ainda tem para frente, para pagar, para honrar. Aí você fala: não vai ter jeito, eu vou ter que vender o carro. Você começa a olhar para dentro da sua casa e dizer: eu vou ter que vender essa televisão, eu vou ter que jogar fora do barco coisas que Deus me deu de presente. Ei, mas eu quero lhe dizer: aguente mais um pouquinho, porque Jesus está lá no monte e Ele está vendo o teu sofrimento. Aguenta mais um pouquinho, porque Jesus está vindo aí. Ele está descendo agora do monte e Ele vai entrar no mar para encontrar com você, para encontrar com a tua casa, para resolver a tua causa. Jesus estava orando, e os discípulos lá, a pino, a ponto de naufragar. Aí Jesus, olhando para eles, falou assim: tá bom, eu vou descer. E Jesus desce, e Ele não fica na beira do mar olhando, não. Você vai ver que o texto é simples. Jesus desce e vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Você não vai ver nenhum deles clamando por Jesus: Jesus, será que o Senhor pode me ouvir? Eu estou afundando, nós vamos morrer. Cadê o Senhor, Jesus? Não, ninguém fez isso. Jesus resolveu parar de orar, descer e ir ao encontro deles. Olha, muito você pode pensar que está clamando, muito você pode pensar que está orando há 1 ano, há 2, há 3, há 10, mas olha só, que nesta noite Jesus pode resolver por Ele mesmo caminhar ao seu encontro e dizer: filha, você orou, você ia ficar mais um pouco, mas hoje eu entro com a provisão. Você ia andar mais um pouco, mas eu decidi vir agora, porque eu senti vontade de entrar na tua causa.
Aí agora vem o Rei dos Reis, vem o Senhor dos Senhores, e ele entra no mar, e ele começa a caminhar sobre as águas. E ele começa a caminhar sobre as águas, como se as águas fossem um caminho que ele fosse pegar uma fruta no pomar, em que ele fosse andar para qualquer direção. O mestre começa a caminhar sobre as águas. Aquilo que era tribulação, aquilo que era revolta, o mar, aquilo que para eles era motivo de instabilidade, desequilíbrio, medo, angústia e desespero, Jesus vem pisando por cima de tudo, mostrando para eles, dizendo assim: olha, o que vocês acham que é o fim, para mim é só o começo. Aquilo que vocês acham que vai dar errado, eu passo pisando por cima para encontrar com você. Jesus vai agora ao seu encontro, ele vai passar por cima e ele vai te alcançar, porque ele é Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que para Jesus, ele diz: todo o poder foi me dado. Aonde? No céu e no céu e então isso leva-nos a entender que do céu até a terra nada é maior do que o nosso Deus. Entre o céu e a terra, ele pode fazer qualquer coisa pela sua casa. Que entre a terra e o céu, Jesus pisa em cima de toda a muralha, de todo problema, de toda droga, de todo vício, de toda perdição, para lhe dar a salvação. Aleluia. Aí Jesus vem, e de repente o povo olha para ele do barco, e está todo mundo balançando, tudo acontecendo, e Jesus vem andando em direção reta, sem cambalear. O que é que agora os discípulos no barco falam quando vê Jesus? Chegou a salvação. Foi isso? Não. É um fantasma. Irmão, imagina, você está no barco quase afundando. Isso não pode piorar. Aí começa a entrar água no barco. Não, mas não dá para ficar pior. Aí tem que jogar as coisas do barco fora. Não, mas não dá para ficar pior. Aí de repente quebra o mastro do barco. Não dá para ficar pior. Aí de repente você olha no meio do mar e vê um fantasma. Aí não dá para ficar pior mesmo, não. Naquela época, entre os pescadores, existia uma superstição. Você vai ver que o período do texto que narra que eles ficaram com mais medo foi quando eles viram Jesus e acharam que era um fantasma. Havia uma superstição dizendo, naquela época, que se você fosse pescar à noite e visse uma assombração, o seu barco ia naufragar e todo mundo ia morrer. Entende agora o desespero deles? Existia essa superstição, e a superstição ia além, dizendo o seguinte: que se fosse avistada uma assombração, aquela assombração era alguém do mundo dos mortos que teria vindo te dar as boas-vindas. Bem-vindo, vamos embora. Olha só, parece que tem hora na vida da gente que está tão ruim, que não dá para piorar. A gente passa por momentos em que você está tomando o seu café da manhã, sem saber se você vai ter o alimento ao meio-dia, ou de repente, meio-dia, você segura um pouquinho, para dar um almoço para suas crianças, 3, 4 horas da tarde, para eles aguentarem virar sem janta, sem saber se vai ter o que comer de manhã. Tem horas na vida da gente, que parece que tudo vai de mal a pior, mas eu quero lhe dizer, é quando para mim não tem mais jeito, é quando eu não vejo mais saída, é que eu tenho que fazer, como o salmista mandou fazer, eleva os meus olhos para... Jesus estava, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Aconteceu no Brasil, um grande supermercado em São Paulo foi sortear um automóvel,
E tinha uma mulher, mãe de família, serva do Senhor, que ela disse: Deus, eu quero esse carro para melhorar a minha situação. Eu vou pegar, vou vender e vai melhorar para mim. E ela arrumou 2 cupons daquele sorteio. No recipiente que colocaram os cupons, tinha mais de 1 milhão de cupom. E rodaram. E quando tiraram o nome de quem? Tiraram o nome de quem? Da irmã. Porém, sempre fica alguém lá para fazer a consultoria. E aí pegaram, vai ver se está certo. Não, faltou responder aqui uma coisa certa, então não valeu. Ela perdeu. Roda de novo. Ela tinha quantos cupons? O primeiro saiu o nome de quem? Roda de novo, mais de 1 milhão de cupom. Quando tira, era o nome dela. Sabe por quê? Porque quando Deus manda a bênção para você, nada pode impedir. Ela vai te alcançar, ela vai chegar. Inferno queira ou não, homem queira ou não, você será abençoado no tempo de Deus. Tinha uma mãe com a criança olhando o mapa do hidrográfico dos rios e mares, e aí a criança notou que os riozinhos não eram retos. Ele olhou no mapa: mãe, esses risquinhos azuis são os rios? São, meu filho. E por que eles não são retos? Por que eles andam assim, todos para cá, para lá? Por que não tem nenhum reto? Ela disse: meu filho, é porque a água, ela procura o lugar mais fácil para ir. Mas eu quero lhe dizer, a você que está chorando, a você que está precisando de algo de Deus para a sua vida, sabe por que você chora? Sabe por que parece difícil? É porque Deus faz do jeito certo, Ele não faz do jeito mais fácil. O jeito certo dEle para a sua vida é esse processo que você está vivendo. E a tempestade na minha vida não é para me matar, é para me ensinar e a me manter de pé, sabendo que há um Deus maior do que a tempestade que me atingiu. Aleluia, aleluia. Para terminar, há 2 tipos de temporais. Jesus caminha sobre tudo que eles consideravam que era morte, mas Jesus não saiu passeando no mar. Quando Jesus entra no mar, Ele entra na sua direção, Ele sabe que vai ao seu encontro, Ele já tem o objetivo de encontrar com você, de entrar na sua peleja, de sarar as suas dores. Jesus não veio para passear, Ele vem para resolver. Jesus agora vai ao encontro, pisando em tudo aquilo que eles consideravam perigo, passando por cima de tudo aquilo que eles consideravam morte. É um fantasma. Tem 2 tipos de tempestades aqui: a tempestade interna e a tempestade externa. Primeiro, agora Jesus olha para eles, todo mundo desesperado, dizendo: é o fantasma, é a assombração, é a morte que chegou, é o Espírito que veio nos dar boas-vindas, porque o barco vai virar e nós vamos morrer, socorro, socorro. A Bíblia diz que eles gritavam de medo. Aí Jesus, antes de acalmar o vento, antes de acalmar o mar, Ele acalma quem? Os discípulos. Ele acalma a parte de dentro, dizendo assim: ei, 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 sou eu, tem bom ânimo, não temas. Jesus hoje fala ao teu coração: tem de bom ânimo, não temas, porque sou eu que cheguei. Tem de bom ânimo, não sou um fantasma, eu sou a solução, eu sou a cura, eu sou o remédio para a sua alma. A esposa levanta de manhã, a primeira coisa que ela faz para o marido é dar um sorriso, e a primeira coisa que ela faz quando o marido sai de casa é ir chorar, porque está doendo aqui dentro. O marido tem que dar uma de forte,
abraça a esposa, abraça os filhos, é alegre, mas quando ele vai chorar no banheiro, no chuveiro, que é para disfarçar. Mas eu quero lhe dizer, assim como nós aprendemos aqui, nesse altar, que a única coisa que tem prazo de validade para acabar, chama-se choro. Ele pode durar até uma noite, mas a misericórdia é renovada toda manhã. Deus está chegando para você. Acalma teu coração, aquela porta vai se abrir. A sua hora chegou. Ele é contigo. E Ele chega nessa noite dizendo a você: não temas, sou eu, não tenha medo. Aí agora do barco, a tempestade continua, mas ninguém fala mais nada, porque a parte interior, a tempestade interna se acalmou, porque Jesus chegou. Aí Pedro agora fala: ei, eu ainda acho que é um fantasma, mas me manda aí ter com o Senhor, que eu quero ver se é o Senhor mesmo. Então vem. A Bíblia não fala a distância. A Bíblia diz que Pedro desce e que ele caminha por sobre as ondas ao encontro de Jesus. E ele vai, quando está chegando perto de Jesus, ele começa a afundar. Isso quer dizer que não basta você estar dentro de uma igreja prestando o seu culto, que você não pode afundar. Não quer dizer que você acha que está tão perto de Jesus que você não pode afundar. Podemos sim, mas o que nós temos que ter em mente é que quando nós começamos a afundar, basta fazer uma pequena oração de algumas palavras, dizendo: Senhor, me salva, e Ele está com a mão estendida para pegar na sua mão e não deixar você afundar, porque Ele veio para te fazer caminhar por cima e não andar por baixo e não perecer. Sobe aqui. Rapaz, por que você teve medo? Sua fé é pequena. Quem sabe se você não tivesse medo, eu ainda ia pegar na sua mão, a gente ia dar umas voltas aqui, nós íamos andar um pouco mais, mas você tem uma fé pequena. Ei, a fé pequena dele não foi aqui, entenda isso. A fé pequena de Pedro não foi o que fez ele afundar. A fé pequena de Pedro foi que fez ele caminhar por sobre as águas. Se você acha que a sua fé é pequena, não se menospreze por causa disso. Sabe por quê? Porque você já tem o suficiente para o seu milagre acontecer. Eu não tenho que ser medido por aquilo que está me faltando. Eu tenho que agir com aquilo que eu já tenho. É pequena fé, é grande fé, é tamanha fé. A Bíblia diz que Deus deu a cada um uma porção de fé, e a fé que Ele te deu nessa noite é exatamente a fé que você precisava para receber esse milagre que você está pedindo. Aí a Bíblia diz que eles voltaram para o barco. Olha só, Pedro andou, mas a caminhada por cima não parou quando ele começou a afundar. Ele ainda andou sobre o mar no retorno para o barco. Sabe o que significa? Mesmo que você se ache fraco, mesmo que você ache que não vai acontecer nada na sua vida, Deus hoje te pega pela tua mão, coloca os seus passos firmes e diz: caminha, ainda não é hora de parar, ainda não é hora de se prostrar. O seu milagre acaba de chegar na sua vida. Aí depois que Deus coloca Pedro, que Jesus coloca Pedro no barco, a bonança, a outra tempestade que Jesus acalmou, que ele fala: ei vento, o que você está fazendo, rapaz? Quieta. Ô mar, acalma. E o vento e o mar teve que obedecer, porque entre o céu e a terra tudo foi criado por Ele. Entre os céus e a terra
todo o poder foi dado a ele. Então é como se o vento e o mar tivessem falado: ei, agora nós temos que parar, porque soou a voz do Criador. A voz do Criador está sobre a sua vida nessa noite. A voz que pode dar cura, a voz que pode abrir porta, a voz que pode fazer isso que você acha impossível, está sobre a sua vida hoje. A voz do Criador está sobre a sua vida. Aí ele entra no barco e houve bonança. Depois de um tempo, você acha que alguém falou: ei, Pedro afundou? Não. Você acha que Pedro chegou em casa e disse: olha, eu afundei? Pedro disse: ei, caminhei sobre as águas. Entende isso? Quando a sua vitória chegar, você não falar: eu fui canceroso, eu fui aidético, eu fui drogado. Não, você vai falar: ei, caminhei com Jesus. Quando Paulo passa pelo naufrágio e chega na ilha de Malta, você acha que ele chegou na praia como náufrago? Não. 274 pessoas, eu acho, é isso? Mais de 200 pessoas que estavam no barco. Quando Paulo chega e pisa na praia, o povo olha para ele não como um náufrago, não como alguém que sofreu um naufrágio. O povo olha para ele com admiração, como um vencedor, porque tinha Deus na vida. Tudo na vida é ação. E aqui eu vou terminar e vou só ler um versículo. Tudo na vida é ação. E a tempestade que eu vou criar com a minha própria ação: entrar num negócio errado, entrar num negócio em que eu não vou poder honrar, tomar algumas atitudes que são em desacordo com Deus, vai me gerar tempestades. Segura essa: nem todas as tempestades são causadas por Deus, mas em todas elas Deus pode ser encontrado. Deus não lhe abandona. Deus não lhe abandona. Vou terminar agora com um versículo para a sua vida. Por que é que Deus permite tribulação? Por que é que Deus permite tempestade em nossa vida? Por que é que Deus permite nós passarmos por momentos de doenças, de enfermidade, de perda, de morte de entes queridos? É para mostrar para você e para mim que você e eu não estamos no controle do barco. O nosso barco quem controla é Ele. A nossa vida quem controla é Ele. Tudo está na mão dEle. Isaías 59 diz que a mão do Senhor está estendida e o ouvido está aberto. Está na mão dEle. Quando você clamar, Ele vai ouvir a sua súplica e a sua causa e vai te abençoar. Termino aqui deixando para nós Salmo 93, 4. O Senhor reina no céu com poder. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Não importa qual o tamanho da tempestade que você está passando, não importa o tamanho das ondas que você está enfrentando, Deus ainda é maior, Deus ainda é Senhor, Deus ainda está no controle da sua vida, da sua situação. Deus ainda é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e julga as nossas causas, e está no nosso barco. Aleluia, aleluia. Fique com esta palavra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.